Olá, internet! Eu sou o professor Binho e dessa vez eu vou falar sobre um assunto bastante discutido em programação para web, que é o CRUD, junto com o PHP. Espero que vocês gostem e acompanhem comigo mais essa videoaula. Na nossa agenda de hoje, nós teremos a definição do CRUD, em seguida, como a gente faz uma conexão com o banco utilizando a linguagem PHP, vou dar um exemplinho de cadastro e consulta com essa conexão, e por último, vou apresentar um padrão que permite que a gente organize as nossas classes de conexão e acesso ao banco de dados. Para isso, eu vou apresentar o exemplo completo de CRUD utilizando o padrão DAO. O CRUD é uma sigla para Create, Read, Update e Delete, que são as 4 operações básicas que nós realizamos com o banco de dados. Na verdade, esse termo não precisa ser apenas para banco de dados, mas pode ser utilizado também para acesso de arquivos, XML, JSON e outros. A gente vai focar em banco de dados MySQL para dar os exemplos da aula de hoje. Já com o projeto aberto na IDE, eu vou começar a inserir os arquivos ou o arquivo de conexão, de cadastro e consulta. Mas antes desse processo, eu vou criar um novo banco de dados com uma tabela para fazer a inserção desses dados e depois observar os resultados. Para criar essa tabela, eu vou utilizar o PHPMyAdmin. Você pode utilizar qualquer software gerenciador do seu banco de dados que auxilie você a fazer essas tarefas, inclusive pode fazer na mão. Mas para não tomar muito tempo, eu vou utilizar aqui o PHPMyAdmin mesmo. Então eu vou criar um novo banco de dados, chamado de PHP Web. E em seguida eu vou criar uma tabela chamada pessoa. Essa tabela vai conter 3 colunas. A primeira coluna é a coluna de código, que vai ser do tipo chave primária. A segunda coluna é uma coluna chamada nome, do tipo texto. E por último, uma coluna de idade, do tipo int mesmo. Finalizando a criação, nós temos então a nossa tabela sem nenhum registro dentro dela. Para a gente começar então a desenvolver a nossa página, nós precisamos de uma página inicial. Eu vou chamar ela aqui de index. E aí eu sigo um roteiro básico de conexão com o banco e inserção de registros. Para eu fazer uma conexão com o banco de dados, eu utilizo uma função que o próprio PHP me fornece. Na verdade, eu tenho 3 modelos. A primeira é a função MySQL Connect, que já é uma função um pouco mais antiga e tem questões de segurança por trás dela. A MySQL Connect veio para resolver esse problema. E por último, nós temos as ferramentas PDO. PDO é uma interface fornecida pelo PHP que nos permite fazer a conexão de uma forma mais segura, criando, por exemplo, statements, que são preparações para inserções de registros no nosso banco de dados a partir da nossa string de SQL. Eu vou utilizar então a biblioteca PDO, que além de mais segura é mais simples de se utilizar. É bom ressaltar que a biblioteca PDO nos permite fazer conexão com vários tipos de banco de dados, não apenas o MySQL ou MySQL, mas também o PostgreSQL, entre outros. Para a gente fazer uma conexão, o roteirinho é o seguinte: criar a conexão com o banco de dados. Utilizando a biblioteca PDO, esse processo é mais ou menos assim. A gente cria uma variável e diz que ela é nova classe PDO. E aqui dentro eu passo os argumentos próprios para a conexão com o meu banco de dados. Eu vou dizer que eu vou me conectar com o banco de dados MySQL, que ele está na minha máquina local, por isso localhost, e que também o nome do banco de dados que eu vou me conectar é PHP Web. Por último, eu preciso passar o nome do usuário padrão de acesso a esse banco e a senha. No meu caso, eu não tenho senha nenhuma configurada. Essa linha de conexão me permite encontrar o banco de dados que está armazenado na minha máquina. Após esse processo, eu crio a linha de execução de SQL para o meu banco de dados. No nosso caso, a gente vai fazer apenas a inserção de um registro no banco utilizando a linha de insert. Então eu vou criar uma variável que vai ser igual a um insert into nome da nossa tabela com alguns valores. Como eu tenho 3 colunas, eu vou inserir 3 valores, que é o valor de código, nome e idade. Essas interrogações me permitem fazer a preparação da inserção dos registros, resolvendo algumas táticas de injeção de SQL e outros detalhes. Portanto, eu crio uma variável, que no caso eu vou chamar de enviar, e ela vai receber a minha conexão
que vai ter um método chamado prepare. Esse método me permite, então, linkar a linha de SQL que eu vou executar no meu banco de dados. Mas ainda essa execução não foi feita, porque eu tenho que amarrar agora as variáveis que eu vou inserir nos meus pontos de interrogações. Para isso, eu tenho um método conhecido como bindValue. Na verdade, eu tenho outros métodos conhecidos também, como bindColumn ou um bindParam, mas eu acabo utilizando sempre o bindValue para fazer essa questão. Para usar o bindValue, eu passo o número do ponto de interrogação, no caso o primeiro, e em seguida o valor que eu vou inserir. No caso, vou colocar aqui 12. Então eu repito esse mesmo processo, passando aqui no segundo ponto de interrogação, eu vou inserir o valor minho e no último a idade. Observe bem que eu fiz primeiro a linha de conexão, em seguida preparei a minha linha de SQL dentro dessa conexão. Uma vez inseridos os valores, esses valores serão amarrados à linha de SQL e basta apenas fazer a execução desses dados. O PDO me fornece bibliotecas para saber se a execução ocorreu bem ou não, mas eu não vou utilizar aqui para não estender muito o vídeo. Para a gente fazer o teste, eu vou salvar o meu arquivo, vou iniciar o meu servidor e vou testar na minha máquina. Vou utilizar a porta 1010, que é uma porta que eu uso por padrão, e para acessá-lo, ok, ele não deu nenhuma resposta porque eu não pedi, mas se eu entrar então agora no meu phpMyAdmin e pedir para procurar registros, observe que o registro já está inserido no meu banco de dados. Continuando esse processo de inserção, vamos fazer também aqui uma linha de consulta desses dados. Para isso, novamente, eu preciso de uma outra linha SQL. Não vou atrelar nenhum valor a essa consulta, portanto não preciso fazer nenhum bindValue, apenas preparar a minha conexão. E por último, executar novamente. No caso de uma consulta, o retorno da execução é muito importante. Para eu receber esse retorno, normalmente a gente cria uma verificação de se houve realmente algum retorno, ou seja, se tem algum dado cadastrado, que no caso a gente pergunta se o número de linhas é maior que 0, que veio desse retorno, e depois a gente armazena o resultado em uma variável qualquer. Para obter o resultado, a gente chama uma função chamada fetch. A fetch retorna apenas uma linha, e a fetch retorna todas as linhas possíveis que vieram do banco de dados. Para essa função funcionar, eu preciso definir aqui uma constante do PDO que me permite associar os valores do vetor aos nomes da coluna. Então eu vou usar aqui um assoc para que eu possa ter os mesmos nomes que tem na minha tabela da coluna aqui como um array de resultado. O fetch então transforma em um array os dados vindos da tabela. E após feito isso, basta eu imprimir o meu resultado. Então se houver dados, eu vou imprimir o meu resultado. A função printr, lembrando, nos permite imprimir um array. Para que fique com uma cara um pouquinho mais bonitinha esse array, eu vou dar um echo pré que faz com que a página HTML entenda que eu estou imprimindo código, e aí ele vai deixar bem mais formatadinho. Então está prontinho o nosso exemplo, lembrando aqui que a gente vai fazer uma conexão, a gente faz uma inserção de dados, depois faz uma consulta e já mostra na tela. Como eu vou fazer uma nova inserção de dados, eu preciso alterar aqui o primeiro código, pois ele é uma chave primária. Cada vez que eu executar essa página, ele vai fazer uma nova inserção e já vai trazer os resultados para mim. Vamos verificar, recarregando a página. Observe que agora eu tenho então na minha tabela dois valores, né? Esse primeiro e esse segundo. E se eu vier aqui pelo phpMyAdmin, está funcionando corretamente. Então é bem simples esse processo de conectar com o banco de dados utilizando PDO, basta seguir essa sequencinha que dá tudo certo. Uma das desvantagens de se desenvolver assim é que a gente tem bastante coisa misturada. Na mesma página eu estou fazendo a minha conexão com o banco, eu estou criando a minha inserção ou a minha consulta e estou imprimindo valores. Se a gente deixar dessa forma, quando o projeto nosso acaba ficando grande, fica difícil de se dar manutenção. Para isso, nós podemos utilizar, para melhorar essa situação, utilizar o padrão DAO de desenvolvimento. O padrão DAO, que significa Data Access Object, ele é utilizado para organizar a conexão com bancos de dados, separando a lógica ao acesso aos bancos de dados. E existem várias maneiras de implementá-lo. O que eu vou mostrar nesse vídeo é apenas um dos exemplos de implementação do padrão DAO. Neste exemplo, eu vou começar criando aqui uma pastinha separada para eu desenvolver o meu padrão DAO. Então eu vou chamar isso aqui de app.
e dentro do app as classes que vão ter acesso direto ao meu banco de dados, que eu vou colocar dentro de uma pastinha chamada model. Dentro da pasta model eu vou ter pelo menos 2 arquivos. O primeiro é o arquivo de conexão, que vai ser uma classe do PHP com o padrão de namespaces correto. E essa classe vai me permitir conectar com o banco de dados, que vai ser aquela linha de conexão. E a segunda classe é a classe que vai organizar os meus acessos ao banco de dados. No caso, eu vou chamar de pessoa DAO. Nessa classe, eu vou ter os métodos de acesso ao meu banco de dados. Se você se lembra, CRUD, ele diz respeito a 4 métodos. Então, aqui dentro, eu vou criar pelo menos 4 métodos. O método create, que vai receber uma pessoa como parâmetro para cadastrar no banco de dados. Então, vou deixar aqui prontinho já. Cadastro uma pessoa. O método read, que retorna os dados do banco de dados. Eu vou fazer um read só que é para retornar todos os dados. O método update, que é para atualizar os dados de uma pessoa. Portanto, eu preciso receber todos os dados de uma pessoa para poder atualizar. E por último, o método delete. Eu recebo o código da pessoa que eu quero deletar e apago esse código. Então, esse aqui busca pessoas. Este atualiza os dados de uma pessoa. E este remove uma pessoa. Ok. Então, observe que eu vou deixar bem separado os acessos ao meu banco de dados da minha página inicial. Para a página de conexão, para a minha classe de conexão, eu vou ter um método que faz a minha conexão. Aqui eu vou usar um padrão conhecido em programação como singleton, para que eu tenha apenas uma instância da conexão, fazendo com que essa conexão seja mais rápida caso eu precise utilizá-la mais de uma vez. Por isso, eu vou transformar essa função aqui numa função estática, pois ela vai retornar sempre a mesma instância de conexão. Para ela retornar sempre a mesma instância, eu vou criar aqui também uma variável estática, que vai armazenar a minha conexão. E aqui eu vou fazer a minha mesma linha de conexão que havia anteriormente. Essa linha vai ficar armazenada dentro da variável instância. Então, instância recebe isso aqui. Agora, para que esse padrão singleton funcione, eu preciso definir que caso não exista ainda uma instância, eu crio uma nova. Se já existir, eu utilizo a que já está pronta. Portanto, eu vou ter um if aqui dentro, verificando se a instância já existe. Ou seja, se ela não está setada ainda, eu crio a minha conexão. Se não, eu retorno a minha instância que já está setada. Então esse padrãozinho é bem simples de se implementar. Eu sempre vou ter apenas uma instância, fazendo com que o processo de conexão com o banco de dados seja feito apenas uma vez e fique mais rápido. Uma vez desenvolvida a classe de conexão, eu preciso agora na pessoa DAO inserir todos os códigos que fazem com que eu tenha acesso ao meu banco de dados, que na verdade já estão semi-prontos aqui na nossa página inicial. Então eu vou pegar tudo isso aqui para o meu cadastramento, e agora quando eu estou recebendo uma pessoa aqui como parâmetro, ao invés de digitar na minha mão, eu apenas digo que o parâmetro que veio com essa pessoa vai ser um dado vindo de outro lugar. Para que eu consiga receber esses parâmetros, eu preciso criar também aqui a minha classe pessoa, que é uma classe do tipo plain old object, que a gente fala que é uma classe que só tem os gets e os sets, para eu programar aqui orientado ao objeto bonitinho. Portanto, dentro de model eu vou criar mais uma classe que vou chamar de pessoa. E pessoa vai ter os mesmos dados contidos na tabela. Vou gerar os gets e sets para todos eles. E uma vez gerados os gets e os sets, eu posso utilizar essa classe como padrão de transferência de dados entre a minha interface e o meu padrão DAO. Por isso eu desenvolvi aqui então que estou recebendo uma variável do tipo pessoa, e aqui eu pego o código da pessoa, pego o nome da pessoa e pego a idade da pessoa. Legal, então uma vez que vieram esses dados, eu só preciso desenvolver agora a minha conexão. A minha conexão é realizada a partir de uma classe que tem um método estático chamado getConexão. Eu errei aqui no meu instância, isso aqui deve ser privado para não ser acessado direto. E agora aqui, sempre quando eu precisar de uma nova conexão, eu apenas chamo conexão, getConexão,
e continua tudo do mesmo jeito. Observe que a gente só organizou, só refatorou a aplicação para que, quando a gente precise utilizar o banco de dados, isso fique transparente na parte de visão. Está dividido em pelo menos duas partes aqui, a parte de modelagem, que é acesso aos dados, e a parte de visão, que é o que a gente imprime para o usuário na tela. Então o método create está correto. Agora eu vou fazer o método read, que eu já tenho bem pronto aqui também. Então eu vou copiar e colar lá. Vamos fazer as devidas alterações. No caso, para eu receber a minha conexão agora, é a partir do método getConexão. Eu executo. Nesse caso eu não vou imprimir mais nada, eu vou deixar tudo que é impressão lá para a minha index. E aqui eu verifico novamente. Se houve resultados, eu retorno agora o meu resultado. Se não, eu retorno um vetor vazio para que ele não imprima nada. Então, eu retorno um vetor vazio caso não venha nenhum resultado do meu banco de dados. E a nossa função de read, o nosso método read está implementado. Vamos fazer o update. Vocês provavelmente devem entender que o update é bem parecido com o meu create. A única diferença é que eu vou usar um update ao invés de um insert na linha de SQL. Nessa linha de update, a gente atualiza apenas nome e idade, pois o código é uma chave primária que a gente utiliza para encontrar qual pessoa a gente quer atualizar. E agora, o primeiro parâmetro que eu estou recebendo não é mais o código, é a idade. Então, eu inverto isso aqui e falo que o primeiro parâmetro é o nome, o segundo é a idade e o terceiro é o código. Essa linha de update acontece depois de ser executada e o método update está criado. Por último, o método delete também é bem parecido com o update, só que eu vou receber apenas um parâmetro para remover a pessoa desejada. Então eu troco meu SQL aqui por delete from nome da tabela, onde o código seja igual ao código passado aqui pelo parâmetro. Como eu só tenho um parâmetro para fazer bind, e agora eu troco. Falo que é o código que eu recebi no primeiro parâmetro e executo. Então, as 4 operações do banco de dados estão em 4 métodos separados, bem organizadinhas, e a gente vai testar se todas elas estão funcionando a partir da minha classe index. Então, todo esse código que está aqui eu removo, porque aqui agora eu só vou chamar esses métodos, fazendo com que a minha classe index seja realmente, a minha página index, seja realmente uma página que está usando os métodos de acesso e não criando todos eles, tudo junto, tudo misturado. Para eu poder carregar todas as classes sem ficar me preocupando com os nomes delas, eu vou utilizar o meu Composer com autoload. Então eu vou chamar um novo CMD e vou utilizar o meu Composer. Você não se lembra? Autoload, dump, autoload, faz o autoload do meu Composer para mim. Antes de criar o autoload, é lógico que eu tenho que criar o arquivinho de Composer, e para isso eu tenho duas opções, eu posso criar um Composer init, ou na mão mesmo aqui inserir o novo arquivo Composer, que é bem simples de se criar na mão. Eu chamo ele de composer.json e crio aqui parênteses. Ok, uma vez feito o parênteses, então eu digo que eu estou utilizando o autoload, e que esse autoload está no padrão PSR4. Para o padrão PSR4, nós vamos ter um nome da aplicação, que no caso meu é app, que vai estar no diretório padrão app barra alguma coisa. Então o autoload vai carregar todas as classes que estão contidas dentro do diretório app, que no caso estão aqui dentro, bem organizadinhas com namespaces. Agora eu posso dar o meu dump de autoload. Esse erro foi porque eu estou no diretório errado, na verdade a minha aplicação está dentro do C, então eu vou acessar o diretório correto. Agora sim, Composer, dump autoload. A gente tem um vídeo falando especificamente sobre como funciona o autoload. Peço para que, se você não entendeu direito o processo aqui, clique no link e assista esse vídeo. Bom, uma vez gerado então as nossas vendors, né, do Composer aqui, só visualizando se ele está fazendo corretamente o array. No nosso caso não, eu devo ter digitado alguma coisa errada aqui no meu autoload e digitei realmente, é autoload. Fazer de novo o dump, é sempre bacana conferir por conta disso, para ver se não digitamos nada errado. E agora sim ele está achando a classe correta. Bom, para a gente finalizar então, eu preciso fazer o teste das 4 conexões, das 4 operações. Então eu vou chamar o meu autoload aqui no começo, com require once do vendor autoload, como padrão do autoload.
para eu poder utilizar qualquer classe, e vou começar a criar as minhas classes e desenvolver os meus objetos. Então, para isso, eu vou utilizar sempre esse objeto P, que eu vou chamar de new pessoa. Ele já carrega aqui para mim o padrão do namespace. Vocês sabem que eu posso usar um use aqui em cima, mas vou me ater assim mesmo. E vou dizer que ele vai ter um código, um nome e uma idade. Ok, vamos começar então fazendo um cadastro. Então, eu chamo o meu padrão DAO, então new pessoa DAO, e fala que a minha pessoa P DAO me permite fazer um create de uma nova pessoa. A pessoa que eu acabei de colocar aqui em cima, eu vou repassar para esse padrão. Então, observem que para dentro de pessoa eu inseri os 3 dados, estou repassando para que o padrão crie e não coloco aqui nada relacionado a banco de dados, pois essa função faz tudo para mim, que a gente já deixou ela bem desenvolvida aqui. Eu vou salvar isso e vou testar na minha página inicial. Então, esse erro que deu é muito importante, porque agora que a gente está utilizando o Composer, a gente precisa especificar por o PHP que as nossas classes que vão utilizar o padrão PDO vão acessá-las direto do PHP. Como que eu faço isso? É bem simples. Coloco uma barra antes aqui de onde eu tenho chamando PDO, que agora o Composer entende que a classe PDO, na verdade, é carregada das bibliotecas padrões do PHP. Eu também tenho aqui dentro de conexão a chamada do PDO. Então eu ponho um barrinho aqui e testo novamente a nossa conexão para ver se está tudo em conformidade. Ficou branquinho, vamos ver o resultado aqui. E observe agora um teste 22 foi inserido corretamente. E o bacana é que nós temos na nossa página inicial apenas a criação da nova pessoa e chamando o método create do DAO. Vamos fazer o teste para update também. Então, update. Eu vou pedir para ele atualizar essa mesma pessoa com código 1. Agora, ao invés de chamar teste, eu vou chamar ela de deu certo e idade 99. Só para a gente ver a atualização. Abrindo o browser, atualizamos. Vamos no nosso banco de dados e olha só, o 1 passou a ter o nome deu certo, idade 99. Vamos fazer então um teste de consulta de dados aqui. Então aqui no caso eu vou dar um read, não preciso mais desses dados aqui, pois eu só quero ler esses dados do banco de dados e vou imprimir esses dados que foram lidos aqui. Portanto, eu vou dar um print R dentro dessa chamada. Lembrando que se eu não der um echo pré, talvez a impressão não fique tão bacana na tela. Olha só, ele trouxe um array com todos os dados. Se você quiser ver isso um pouquinho mais bonitinho, como eu já disse anteriormente, é só dar um echo aqui no pré. Isso é só para teste, tá, gente? Não deve ser feito assim na hora de desenvolver realmente. Tem uma série de coisas que a gente tem que lidar aqui com a questão do doctype, do HTML e tudo mais. Mas aqui fica bonitinho todos os dados oriundos do banco de dados no padrão de array aqui distribuído. Por último, vamos então definir o delete de uma pessoa. Então, para isso, eu vou chamar aqui pDAO delete. Eu vou passar o código da pessoa que eu quero deletar. No caso, o código 1. A pessoa de código 1, ela tem um nome de deu certo, então ela vai ter que ser removida aqui do nosso banco de dados quando eu executar a minha página. Executei. Vamos executar aqui. Não apagou. E o interessante quando dá esse tipo de erro é que nós temos certeza de onde está o problema. Como eu tentei fazer uma conexão com o meu banco de dados a partir daqui do meu index, o delete, eu entro dentro da função delete e observo que o erro só pode estar aqui dentro. Eu já achei o erro, observo que aqui faltou um where, que é a linha de comando do meu SQL. Ele vai fazer a conexão, fazer o bind e depois executar. Vamos tentar novamente então. E agora, voltamos, procuramos, e agora sim ela foi removida corretamente. Então nessa aula eu resolvi mostrar para vocês que é possível criar um padrão de conexão utilizando o DAO. O DAO nada mais é do que essa separação que eu fiz aqui do meu index com as minhas classes de conexão e deixar mais simples o uso de bancos de dados com o PHP, tudo orientado a objeto, organizadinho, utilizando o Composer para fazer o autoload das classes. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, curtam, compartilhem com os colegas que são interessados por desenvolvimento utilizando PHP e até a próxima aula da nossa série de videoaulas.